Bom, essa semana aqui nós tivemos alguns acontecimentos muito interessantes, né? Eu diria mais que nós tivemos algumas revelações muito interessantes. A primeira delas foi o Toffoli, que mostrou que mais uma vez, né, segundo a entrevista que ele deu à revista Veja, entre abril e maio, houve aí um movimento no interior da própria burguesia, de industriais e tudo mais, até de alguns militares, diz a revista, né? Alguns militares, para retirar o governo Bolsonaro. Né? Isso aqui é interessante porque muita gente fala que o governo Bolsonaro é apoiado por toda a burguesia, que não há nenhum tipo de contradição aí e tudo mais. E esse é um argumento usado para defender a permanência do governo Bolsonaro. E eis que vem o Toffoli e declara que não, que uma parte expressiva da burguesia queria tirar o Bolsonaro. Aí ele mesmo, Toffoli, né, grande herói nacional, tomou a iniciativa de fazer um pacto entre o Executivo, o STF e o Legislativo para manter o governo Bolsonaro. Evidentemente, né, isso a revista não fala, mas o fato significativo é que isso daqui foi mais uma espécie de golpe militar velado que aconteceu no Brasil. É difícil de contar porque a gente não conhece direito os bastidores, mas eu diria que esse já é o terceiro ou quarto golpe velado que acontece no país, depois de 1916. Né? Quando Lula esteve para ser liberado antes das eleições, os militares deram um golpe velado, um golpe branco. Agora, novamente, falam em golpe branco. O Vilas Boas falou que havia todo um movimento no segundo turno das eleições para defender o Bolsonaro contra o que eles consideravam que era uma eventual fraude. Então, vocês vejam, né, 3 ou 4 vezes já, pelo menos, sem falar na época do impeachment, que os militares atuaram, né, claramente no sentido de defender o impeachment, nós tivemos aí uma situação de golpe militar branco. Isso daqui exige uma reflexão mais profunda sobre a situação. Bom, primeiramente, por que golpe militar? Porque quem que seria capaz de impedir que industriais e setores da burguesia, setores políticos e tudo mais, no mínimo tentassem tirar o governo Bolsonaro? A única coisa que poderia impedir isso daí seria um veto dos militares. Os militares falam, não vão aceitar que o Bolsonaro saia. Não existe uma outra força capaz de produzir esse efeito. Né? Então, esse aqui é um dado muito importante da situação, mais uma vez, né, que mostra que no Brasil existe um governo, digamos assim, mais ou menos nas sombras, que é o alto comando das Forças Armadas. Que esse governo nas sombras, ele domina as instituições através da ameaça de intervenção das Forças Armadas abertamente no cenário político. E que os líderes, digamos, dessas instituições procuram encobrir. E tudo se processa através de discussão ou de alguma declaração militar, né, que acontece frequentemente, mas aparentemente fica na declaração, ou de negociações subterrâneas. O Brasil, que nós devemos dizer claramente que é um país que vive uma situação de ditadura, né?
Há muitas manifestações disso daí, mas nós temos falado sobre o problema do Estado de Direito, muito claramente. O país vive uma situação de ditadura e é perceptível, né, é necessário tirar a conclusão de que essa ditadura é uma ditadura dirigida e controlada pelos militares. Quem dá as cartas no Brasil hoje em todas as questões fundamentais são os militares. Né? O Congresso Nacional vai votar aí a reforma da Previdência, com certeza a gente não vê, mas os militares intervêm aí, né? Dão as cartas, impedem um determinado movimento e tudo mais. Se há uma oposição muito forte ao Bolsonaro, os militares fazem uso do seu poder de veto para evitar que o Bolsonaro caia, e assim por diante. Né?